Está conosco aqui o professor Evaldo de Araújo, que é infectologista do Hospital das Clínicas e sempre colaborador aqui da Rádio Bandeirantes para nos auxiliar a entender esses assuntos da pandemia. Durante todo o ano passado, esse ano, o professor Evaldo esteve em diversos programas aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação para conversar conosco e explicar para os ouvintes o que está acontecendo. Mas eu vou botar ele numa gelada e já, ele logo, explica mesmo, logo viu? no começo, antes da bom dia. O doutor Evaldo, a gente tem descoberto nessa fase da pandemia algumas figuras que a gente não conhecia. E lógico que assuntos técnicos, né, Pedro, são difíceis mesmo, né? Você pega um advogado para explicar, é difícil às vezes, um médico às vezes, ele é médico, ele não precisa ser um orador, ele é médico. No caso do doutor Evaldo, ele junta as duas coisas, né? O que é excelente. Professor Evaldo, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Bandeirantes. Gente, como eu disse, vou colocar ele numa gelada, porque muita gente tem mandado mensagem aqui para a rádio e outras pessoas que eu encontro na rua e fala assim: qual vacina que eu devo tomar? Eu tomo a Coronavac, eu tomo Oxford, agora tem a Pfizer, tem expectativa de outras vacinas também aí chegarem, outras que estão em análise pela Anvisa. Tem uma que é melhor do que a outra. O que a gente pode dizer abertamente aqui para os ouvintes da Rádio Bandeirantes? Professor Evaldo de Araújo, seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes mais uma vez. Muito obrigado, Pedro, Agostinho, a todos os ouvintes. Obrigado aí pelas palavras, Agostinho. Olha, realmente é uma pergunta que as pessoas se fazem, é uma pergunta natural, justa, honesta, só que nós não estamos no momento de avaliar qual é a vacina melhor. Inclusive porque a gente precisa definir sob que aspecto uma vacina pode ser melhor. Ela é mais protetiva? Ela tem mais segurança? Ela é mais barata? Ela é mais fácil de manusear? Quer dizer, qual é o parâmetro para ver sob que aspecto ela é melhor? É melhor para quem? É melhor para quem compra ou é melhor para quem usa? Porque eu posso ter uma vacina perfeita que custe R$1 milhão a dose, quer dizer, ela é ótima para a pessoa e é péssima para o Estado, para a saúde pública. Então, primeiro, definir o que é melhor. Segundo, definir se é o momento de escolher a melhor. E para ambas as perguntas eu digo, todas as vacinas são boas e não é o momento de ficar escolhendo vacina. O momento é de vacinar rápido e o mais amplamente possível. Todas as vacinas disponíveis no mundo e todas as vacinas disponíveis no Brasil são igualmente eficazes em proteger contra a morte e formas graves da Covid. E é isso que importa nesse momento. E a segurança delas também é bastante boa. Nesse sentido, Pedro, a resposta objetiva é: a vacina boa é a vacina que chega até nós. É isso. Agora, doutor Evaldo, é lógico que a gente tem algumas características, tem até algumas deficiências que talvez tornem algumas vacinas que estão sendo usadas no mundo menos práticas, digamos assim, ou mais sujeitas a problemas. A Pfizer, por exemplo, que a gente está comemorando a chegada das primeiras doses aqui, tomara que venham muito mais, mas ela tem aquele limite, aquela condição básica da temperatura muito baixa, né? 28 graus, sei lá quantos graus negativos. E a gente sabe que o Brasil é muito grande, as distâncias são enormes e a estrutura não é tão grande assim em toda a parte do Brasil. Esse pode ser um complicador, né, doutor? Sem dúvida, Agostinho. Inicialmente, quando discutíamos a vacina da Pfizer, lá no comecinho, assim que ela foi, olha, parece que foi faz um tempão, né? E a gente está falando do final do ano passado, coisa de 4 meses, quando ela começa a ser utilizada na Inglaterra e depois vai se expandindo, a gente falava muito dessa logística. Mas o próprio laboratório buscou soluções e hoje ela está muito mais fácil, do ponto de vista de cadeia logística, de ser manuseada. Evidentemente que para um país de dimensões continentais como o Brasil, talvez seja uma vacina com perfil para ser utilizado mais em grandes polos urbanos do que no interiorzão do Brasil, né? É por isso que é importante a gente ter diversidade, é por isso que é importante a gente ter uma cadeia vacinal tão capilar quanto é a do Brasil. Mas me parece que a vacina da Pfizer, que é excelente, ela deva ser, nesse primeiro momento, pelo menos até a gente se acostumar a lidar com ela, os técnicos lá na linha de frente se acostumarem a lidar com ela, que ela fique restrita aos grandes centros urbanos. Professor Evaldo, nessa semana a gente acompanhou mais um capítulo de um embate, né, que em alguns momentos parece que está até passando do limite daqueles que são representantes da vacina russa Sputnik V e da Anvisa, né, com até mesmo abertura de documentos que não tinham sido abertos, por acusações até de um certo ponto de vista precipitadas que estão sendo feitas
a respeito do caráter técnico da Anvisa. Como que o corpo médico, né, os infectologistas estão acompanhando essa discussão? E pelas informações que se tem, né, é preciso ainda ter mais informações sobre a vacina Sputnik V para aprová-la? Ou há realmente aí uma crítica justa daqueles que colocam, né, dúvidas sobre o processo de análise da Anvisa a respeito dessa vacina especificamente? Pedro, deixa eu compartilhar com vocês uma frustração que eu tenho e que a gente percebeu. Vira e mexe a gente vê falar em contrato de milhões de vacinas e milhões de vacinas que serão fornecidas e no final, mesmo quem está vendendo acaba não entregando. Então, qual que é a situação? Será que a Sputnik tem a quantidade prometida para os potenciais compradores, né? Não sei se teria essa entrega. Então, nesse sentido, não me parece que, mesmo que aprovada, ela fosse causar de imediato um impacto tão grande assim. E neste momento da pandemia, a gente já tem várias outras alternativas, né? Então, a gente tem a Janssen, nós temos a Pfizer chegando, nós temos a Coronavac, nós temos a AstraZeneca Oxford. Então, não sendo uma garantia de que eles vão entregar os milhões de doses prometidas de um dia para o outro e tendo outras alternativas, eu acho que a prudência nesse momento faz bem. Agora, também é importante nós falarmos sobre esse processo de fabricação da vacina. A vacina é um imunobiológico. Não necessariamente 1 mais 1 vai ser igual a 2, porque eu tenho variantes biológicas que às vezes não controlamos. Uma delas é você usar um veículo, como é o caso do adenovírus. Então, é esperado que dentro de uma margem você encontre alguma variação de algumas proteínas desse vírus que está sendo o veículo da vacina. O que a gente tem que entender é que medidas foram feitas para controlar essa margem, para eliminar e, eventualmente, se isso não está claro, e esse parece que é o problema, não permitiram um acesso amplo às instalações, existem documentos não totalmente clarificados, eu acho que a Anvisa ela agiu com correção nesse momento, né? Nós não estamos no momento da vacina, eu insisto. Se amanhã ou depois o Instituto Gamaleya prometesse que entregaria para o Brasil 70 milhões de doses e a gente vacinasse todo mundo, é uma coisa. Mas para autorizar e daqui a pouco chegarem aí 3 milhões, 4 milhões de doses, para fazer isso a gente segue com as nossas vacinas atuais, que já estão comprovadamente testadas, são seguras e muito claras. Eu lamento ter que dizer isso, mas realmente a Sputnik é uma vacina que me parece muito boa, muitos países estão usando, mas que no processo de desenvolvimento e regulatório dela existem muitas partes que precisam ser melhor compreendidas. Então, e o senhor tem razão quando diz que parece que a Anvisa já deu provas de sobra de que tem tido uma postura técnica, né? Havia uma dúvida lá no início, depois a gente percebeu que essa dúvida de ligação política e tal, interferência política não se justifica. E até acho, viu, Pedro, doutor Evaldo e ouvintes, que nesse caso da Sputnik seria muito mais fácil para a Anvisa aprovar. Estava todo mundo esperando que aprovasse, né? Agora, o senhor me permite continuar um pouco nessa história da Sputnik, porque ao contrário de outras situações em que faltavam documentos, faltava um carimbo, faltava não sei o quê, nesse caso, a Anvisa levantou uma questão que é crucial, que é esse tal desse adenovírus replicante, que inclusive provocou uma reação dos fabricantes que vão processar a Anvisa, e são 60 países que estão utilizando a Sputnik. O que pode acontecer? É um risco mesmo, se confirmar a presença desses adenovírus replicantes, que só o nome já me assusta, isso é um risco para quem está tomando a Sputnik, doutor? Não, veja, Agostinho, a gente não consegue dimensionar totalmente isso. Primeiro, antes de falar de um risco, é um marcador de qualidade, porque se você produz um imunobiológico que você não consegue nem purificar ou neutralizar o veículo, isso já dá indício. Imagina que você vai num restaurante que não consegue te servir a refeição num prato limpo, num talher limpo. Antes de te servir a refeição, você olha o copo, ele já tem uma marca de dedo, alguma coisa assim, você já fica, bom, por mais que a comida seja boa, eu já vi que a higiene aqui não é das melhores. Então, um primeiro cartão de visita seria esse, quer dizer, se eles não conseguem nem
manter dentro de uma faixa de segurança, será que os outros processos têm a necessária equivalência e qualidade? Segundo aspecto, que é isso que a Anvisa fala, eles não conseguiram ter um acesso pleno às instalações, ao processo de fabricação, e aí você tem um cartão de visitas desse, mais partes da fábrica ou do processo como um todo que você não consegue ver, né, você já fica com o pé atrás. Agora, risco, o adenovírus é um vírus bem conhecido, eventualmente, para uma pequeníssima parcela de pacientes com imunodeficiência, alguma doença mais severa, poderia trazer um risco de ter uma infecção viral. Mas eu acho que é improvável. Eu encaro isso muito mais como um marcador de qualidade ruim no manufaturamento, na fabricação dessa vacina, do que um risco biológico. Professor Evaldo, eu lembrei do senhor quando vi a entrevista do ministro da Saúde nessa semana, o Marcelo Queiroga, falando sobre testagem da população. Antes da gente falar em vacina, Agostinho, quando a gente abordava aqui na Rádio Bandeirantes, né, essas questões relacionadas à pandemia, isolamento e tudo mais, o professor Evaldo sempre nos mencionou a importância da testagem, né? Eu lembro, numa das primeiras entrevistas que a gente fez no ano passado, o senhor citava o exemplo da Coreia do Sul. Se eu não me engano, se não for esse o país, o senhor me corrija, por favor. Vem tarde, mas é importante esse programa. Não adianta mais fazer agora uma grande ação de testagem. Qual que é a análise que o senhor faz do momento e da divulgação desse programa de teste da população brasileira para controlar ou mapear o coronavírus pelo país? Não, Pedro, eu quero fazer eco ao que o Agostinho disse agora. O novo ministro parece que quer acertar. Ninguém acerta tudo, ninguém acerta o tempo todo, mas é bom quando tem umas iniciativas corretas, e essa é uma delas. A testagem, eu vou começar de trás para frente da sua pergunta, se chega tarde. Não, não chega tarde. Países como os Estados Unidos, que estão vacinando maciçamente, recentemente pesquisadores do Centro de Covid da Johns Hopkins publicaram um artigo falando da importância de continuar testando, porque a testagem é um evento sentinela. Como é que eu vou saber se a minha pandemia está refluindo ou se ela está crescendo? Só testando. Então, nós temos que definir objetivos. Então, em países como Estados Unidos e outros que estão vacinando muito, a testagem de base populacional continuada vai servir para nós como um termômetro da temperatura da pandemia. Eu tenho baixo índice de positividade na testagem, significa que efetivamente eu tenho baixa circulação viral. Em outros momentos, como o que nós vivemos, que ainda é de baixa vacinação e de grande circulação viral, de um número grande de casos, a testagem ela vai servir para contenção da pandemia. Então, nós testamos aqueles pacientes que são sintomáticos, casos suspeitos, e vamos atrás dos seus contactantes, que muitas vezes estão assintomáticos. E aqui eu quero enfatizar, mais da metade das infecções vem de pessoas que não apresentam sintomas e que, se não for ofertadas a elas a possibilidade do teste, elas jamais saberão e jamais farão quarentena. Eu posso te dizer, Pedro, eu tenho uma experiência grande com a testagem no SUS, em uma unidade de SUS pequenininha, uma unidade de SUS desprovida de grandes recursos, e foi realmente revolucionário o impacto da testagem, que a gente fala point of care, feita ali no lugar. Primeiro que quando você manda um PCR, por exemplo, para o Adolfo Lutz, dependendo do local, isso vai demorar 7 a 10 dias para vir um resultado. Isso, do ponto de vista clínico, assistencial e epidemiológico, perdeu muito do sentido. E quando você tem o resultado ali na hora, você já faz o diagnóstico, toma conduta, mapeia e, mais importante, o paciente que muitas vezes, por ter um sintoma frustro ou um sintoma leve, que não acreditava que ele pudesse ter Covid e transmitir Covid, ao ver o resultado ali na hora, ele já fica mais atento, obedece às medidas restritivas e permite à equipe de saúde fazer o bloqueio. Então, eu vejo a testagem como essencial, acho que o governo está acertando e percebo que o governo constrói uma estratégia que vai ser a testagem nos serviços de saúde, a testagem em setores da economia é outro setor importantíssimo. Nós temos a polêmica das escolas, da educação, dos setores da economia, abre ou não abre. Se a gente tem um programa de testagem continuada para alunos, professores, funcionários, pessoas que vão nas escolas, no ambiente de educação, se eu tenho um programa de testagem nos setores econômicos-chave, eu detecto aqueles que podem eventualmente trazer o vírus para dentro de uma instituição, bloqueio essa entrada e torno o ambiente mais seguro. Então, no ambiente de saúde, setores econômicos estratégicos e em base populacional como um sentinela,
eu creio que nós precisamos muito da testagem, acerta o Brasil como acertaram outros países. Nós estamos conversando com o Dr. Evaldo Araújo, que é infectologista do Hospital das Clínicas, membro também da diretoria da Sociedade Paulista de Infectologia. Doutor Evaldo, a gente aqui morde e assopra. A gente estava falando do doutor Marcelo Queiroga, o ministro da Saúde, que de fato, né, está tentando fazer o que pode ali. Não é fácil também, né? O chefe dele não é fácil nem um pouco. Agora, apesar dos acertos que são evidentes, a gente cumprimenta, a questão do tratamento precoce, que foi tão defendido e acho ainda defendido pelo presidente Bolsonaro, por exemplo, e não tem nenhuma evidência desse tratamento precoce funcionar com cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, essas coisas todas aí, esse kit aí. Aliás, pelo contrário, né, as consequências são danosas. Há gente que entrou para a fila do transplante de fígado por causa de usar esse medicamento de forma indevida. O tratamento precoce, se eu não estou errado, o ministro da Saúde ainda não rechaçou. O senhor acha que a gente vai continuar ainda com essa história assim, mal resolvida desse tratamento precoce, doutor? Agostinho, eu posso dizer a você que esse tratamento precoce é uma pedra no nosso sapato da prática médica diária. Porque os pacientes, diante de uma doença tão grave quanto essa, tão complexa como essa, eles querem alguma coisa. E eles já chegam tomando o remédio A ou o remédio B. Deixa eu compartilhar com vocês. Essa semana eu atendi um paciente que me trouxe literalmente 2 sacolas de remédio. 2 sacolas de remédio. Ele tinha uma Covid leve, não tinha nenhum fator de risco, um sujeito jovem. Ele fez uma teleconsulta com uma dessas colegas que fica se colocando em rede social aí como a favor do tratamento precoce. Ele gastou quase R$3.000 em remédios e me espanta que uma rede de drogaria grande tenha vendido, porque nitidamente qualquer farmacêutico poderia ver que ali não tinha nem sentido clínico aquilo tudo, e se endividou para tomar remédios que poderiam fazer mal. Então, isto virou um problema de saúde pública. Eu acho que sim, o ministro precisa vir a público com muita clareza, o Conselho Federal de Medicina precisa vir a público com muita clareza, porque por trás dessa liberdade dita do médico prescrever, existem esses verdadeiros absurdos. E a liberdade do médico de prescrição não é absoluta. Nós temos que nos ater à boa prática médica e a preservar a saúde dos pacientes. E hoje nós já temos evidências de que esses remédios mal utilizados ou utilizados em excesso fazem sim mal. Então, eu aproveito mais uma vez a oportunidade da grande audiência da Bandeirantes para dizer o seguinte: a Covid ela se divide em Covid leve. Essa Covid leve ela pode ter com fatores de risco ou sem fatores de risco. Ela vai se dividir em Covid moderada e em Covid grave. Para Covid leve, não existe remédio. E agora, na Covid leve, com fatores de risco, pacientes com doenças de base, pacientes com sobrepeso, a Anvisa registrou anticorpos monoclonais que, quando estiverem disponíveis, poderão sim dar uma ajuda. Então, nós teremos, quando a Anvisa já registrou, quando tiver preço definido e acesso no mercado, um anticorpo monoclonal muito interessante que poderá, na Covid leve, em pacientes com fator de risco, modificar o curso dessa doença. Mas ainda não existe. Então, Covid leve, com ou sem fator de risco, o tratamento é medicação sintomática, repouso e eu brinco, maratonar em séries dessas de TV a cabo ou assistir ou ouvir a Rádio Bandeirantes em casa descansando. Aí sim, na Covid moderada, a gente pode usar os corticoides, nós podemos usar anticoagulante e na Covid severa, nós já começamos a utilizar não apenas as medicações anteriores, como alguns moduladores de resposta inflamatória, como o tocilizumab, que é uma droga que se mostrou eficaz num estudo da Organização Mundial da Saúde, a oxigênio-terapia e as medidas de suporte intensivo. É isso que existe, pessoal. O resto é invencionice. Doutor Evaldo de Araújo está conversando conosco aí sobre as questões ligadas à pandemia, a esse vírus. Eu queria te perguntar sobre as novas cepas, né? Essas variantes. Cada dia a gente abre o jornal, parece ter uma nova cepa identificada, já perdi a conta de quantas são. Como que é esse trabalho de identificação da variação do vírus, né? O Brasil tem vanguarda também nessa análise. O que se sabe hoje? Quais são as cepas que mais preocupam aí os infectologistas?
Olha, Pedro, é importante nós esclarecermos que as cepas estão pagando uma conta que é delas, mas que não é só delas. Grande parte do que a gente vê de explosão de casos é por aglomeração. Então, eu quero enfatizar, falando em cepas novas, na aglomeração. Sem aglomeração, a cepa não se dissemina. E é a aglomeração que mantém o número de casos alto, e mantendo o número de casos altos, circulação viral alta, em diferentes cenários de várias pessoas, várias respostas imunológicas e uma pressão, uma replicação continuada do vírus, que é o cenário que favorece o aparecimento dessas variantes. Então, para ter variante, nós temos que ter aglomeração, falta de distanciamento e grande circulação viral, que é exatamente o que Manaus tinha e o que o Brasil tem de monte. Bom, aí vem as variantes. O vírus, ele tem mais ou menos, pouco mais de 3.000 pares de base, que são as combinações do vírus. Essas combinações vão se mudando e elas vão fazendo vírus que são parecidos com o seu antecessor, mas um pouquinho diferentes. A Organização Mundial da Saúde divide isso de duas maneiras: variantes de interesse, que são aquelas que acumulam alguma mutação, mas que ainda não causam um grande problema, e as variantes de preocupação, que já estão causando alguma preocupação. E nesse sentido, no mundo, hoje, nós temos 3 variantes de preocupação, que são a inglesa, a sul-africana e a brasileira, conhecida como P1. Está surgindo agora na Índia mais uma variante de preocupação. E o que essas variantes têm nas suas mutações? 2 armas que eu considero letais, que são muito importantes. Primeiro, por vários mecanismos, elas conseguem ser muito eficazes na transmissão. Então, se eu sou aquele vírus anterior, o vírus bobinho, de cada 10 que eu tento infectar, eu consigo infectar 2. Quando eu sou essa variante esperta, cheia de novos atributos, de cada 10 que eu tento infectar, eu infecto 9. Ou seja, eu consigo infectar com muito mais facilidade, muito mais gente infectada ao mesmo tempo, eu vou esgotar o meu sistema de saúde, porque é muita gente chegando doente ao mesmo tempo. Segundo aspecto, que eu consigo enganar a resposta imunológica, ou seja, o nosso corpo tem anticorpos, eu tive Covid antes, ou, em alguns casos, eu posso até ter tomado uma vacina, mas eu engano os anticorpos, eu engano a minha defesa e causo infecção mesmo assim, que é outra característica marcante dessas variantes de preocupação, sobretudo a sul-africana, sobretudo a brasileira P1. Então, o que eu posso dizer, Pedro, hoje, essas variantes dominaram o Brasil. Nós temos aí relatos de mais de 80% das infecções atuais sendo por variantes, sobretudo a P1. Nós não fazemos um trabalho brilhante na vigilância. Os cientistas brasileiros, os pesquisadores brasileiros são excepcionais, a Fiocruz, os LACENS são excepcionais, mas falta combustível, falta equipamento, falta reagente para que a gente possa fazer isso em mais larga escala. A Inglaterra consegue sequenciar praticamente um número inimaginável dos vírus que são isolados. Aqui no Brasil, nós não enxergamos. A verdade é essa, Pedro. O que a gente vê é a pontinha do iceberg, nós não temos tecnologia nem pessoal para fazer um sequenciamento e uma vigilância mais efetiva. Então, e nesse quadro aí, a gente tem uma vacinação que ainda é muito tímida, né? O ministro Queiroga está prometendo chegar a 1 milhão de vacinados por mês. O Brasil tem competência para isso, tem condição. Mas falta o essencial que é a vacina. A gente conseguiu resvalar no 1 milhão, sei lá quantas vezes nas últimas semanas, mas a média tem sido bem menor de vacinados por dia. Aliás, estou falando por mês, não, mas por dia, né? A gente a promessa é 1 milhão por dia, mas não estamos próximo disso ainda não. E, se eu não me engano, né, Pedro, a gente tem acho que 14% da população vacinada, alguma coisa assim. E com a segunda dose, acho que 6%. Não está muito longe disso. Nesse ritmo, o senhor acha que a gente consegue vacinar o Brasil inteiro até o final do ano? E mais do que isso, nesse ritmo, o risco de uma terceira onda, ele é real? Agostinho, o risco de uma terceira onda ele é iminente, né? Você veja que os indicadores refluíram depois que nós adotamos algumas medidas de restrição de circulação, mas as pessoas voltam à rua e a gente tem microindicadores. Qual é o microindicador? O microindicador é o nosso dia a dia.
E nós percebemos que depois dessa restrição de circulação modesta, mas que foi importante, nos microdados, a gente já começa a perceber um aumento de casos, um aumento de procura por serviços, um aumento de positividade nos testes. Então, nós já entendemos que essa epidemia ela é que nem uma maré, né? Ela avança e recua. Então, logo vamos ter um novo avanço também. E você está certo. A gênese disso é a falta de vacina. E a vacinação, é importante que ela seja feita de uma maneira homogênea e muito intensa. Porque se nós tivermos apenas uma pequena parcela da população vacinada e protegida, sobretudo com vacinas que têm uma eficácia em torno de 50%, 60%, nós vamos permitir ainda uma grande circulação viral, nós vamos permitir, sem medida de distanciamento, a seleção de novas variantes e o Brasil poderá efetivamente virar um grande laboratório em céu aberto, selecionar outras variantes que inclusive escapem da proteção conferida por vacina e que, se extrapolarem para os países que já vacinaram, poderão causar problemas lá também. Então a comunidade científica e o mundo como um todo olham para o Brasil hoje com muita preocupação, porque nós podemos virar um pária global. Então, para escapar disso, nós precisamos de medidas simples: distanciamento, as medidas de proteção, e precisamos de uma medida complexa, que é obter vacina e vacinar todo mundo. Uma vez que a gente obtenha vacina, Agostinho, a nossa rede de vacina é exemplar, é uma rede de vacina muito boa e eu não tenho dúvidas que a gente consegue em muito pouco tempo vacinar um montante significativo da nossa população. Só para terminar essa pergunta, circulou uma figura que pegava a nossa pirâmide etária por sexo e mostrando que nos mais idosos nós conseguimos com a primeira dose atingir quase todo mundo, mas com a segunda dose ainda falta um contingente importante. Mesmo com esse impacto, a gente já começa a ver os relatos de diminuição de mortalidade e internação em pessoas mais idosas, mostrando a importância e a eficácia da vacina para a contenção da pandemia. Professor Evaldo de Araújo, infectologista do Hospital das Clínicas de São Paulo, obrigado pela entrevista mais uma vez ao vivo aqui ao Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Muito bom conversar com o senhor, os nossos ouvintes certamente ficaram muito mais informados aí sobre a pandemia, vacinas, testes, tudo que diz respeito a esse vírus que ainda, né, não foi totalmente controlado, mas as informações são positivas, né? Tanto aquelas que vêm de fora do país quanto aquelas daqui de dentro, de profissionais como o senhor aí que esclarecem pra gente exatamente a gravidade do momento que estamos passando. Um grande abraço, hein, professor? Até uma próxima. Até a próxima, Pedro, Agostinho, aos ouvintes. Um bom final de semana. Valeu.